Imagine um mundo sem cores, um mundo sem tinta, onde tudo é cinza e não há vida. Imagine todas as casas iguais. As tintas são grandes fontes de expressão e personalidade. São elas que diferenciam um lugar do outro. É através das tintas que tudo pode se renovar e se transformar. Mas para usufruir deste universo de cores, é preciso conhecer a matéria-prima que realiza as grandes transformações, bem como a boa preparação da superfície e a correta impermeabilização do substrato. Para isto, é preciso conhecer o universo das tintas. As tintas e os impermeabilizantes possuem segredos e técnicas que, quando revelados e compreendidos, conseguem potencializar os profissionais, elevar o status das grandes marcas e construir novos e valiosos conceitos. É por esta razão que surge o projeto Cores e Conceitos, Tintas sem Segredo, Pintura com Sucesso. O projeto Cores e Conceitos tem por objetivo profissionalizar e orientar todos os profissionais que trabalham com tinta e outros materiais de construção civil. Chegou a sua vez de ser reconhecido como um profissional das tintas e da pintura imobiliária. Fica muito difícil mesmo imaginar um mundo sem cores, um mundo sem tintas. Para falarmos um pouquinho de tintas, nós convidamos Gerson Camargo, o consultor, o profissional responsável pelo desenvolvimento da linha de tintas da marca própria Geminas. Nós estamos desenvolvendo um trabalho dentro do projeto Vendedor Especialista, então nós trouxemos esse profissional para que ele possa colaborar na formação dos nossos profissionais responsáveis pelas nossas tintas. Gerson, eu entendo que para que o profissional possa indicar corretamente a tinta, realmente ele precisa fazer uma pequena viagem nesse mundo fantástico que é o mundo das tintas, correto? Correto, Antônio Carlos. Realmente ele precisa conhecer um pouco. E iremos fazer isso no decorrer desse vídeo, com algumas orientações. Antes eu gostaria de agradecer a oportunidade de fazer parte desse projeto todo, desde o desenvolvimento das embalagens, o desenvolvimento das tintas, e agora fazendo um treinamento, um esclarecimento aos vendedores. Portanto, sejam bem-vindos a essa pequena viagem no mundo encantado das tintas. Olá, bem-vindo ao projeto Cores e Conceitos. Em 1988, iniciei minha carreira em uma loja de materiais para construções. Logo depois, passei por algumas indústrias de tintas e impermeabilizantes. Durante esses anos, notei as dificuldades que as lojas, os pintores e os profissionais envolvidos na construção civil têm em oferecer a melhor solução em tintas e impermeabilizantes ao consumidor. O projeto Cores e Conceitos é uma excelente oportunidade de aprendizado e reciclagem, de forma simples e clara. Nosso objetivo com esta coleção de videoaulas é ampliar seus conhecimentos, transformando-o em um profissional mais técnico, orientado e principalmente com opinião correta sobre os conceitos de tintas, processo de pinturas e impermeabilização. Iniciamos esta videoaula fazendo uma pergunta. Você conhece a tinta que vende ou aplica? Sabe qual a diferença entre elas? A base para uma boa venda e a correta aplicação é conhecer a tinta e os produtos que você vende ou aplica. O cliente, quando chega à loja, não tem a mínima noção de qual é a melhor tinta e espera do vendedor ou pintor a indicação. Muitas vezes, o vendedor ou o pintor não tem como avaliar o desempenho da tinta. Assim fica difícil oferecer a opção correta. A proposta desta videoaula é ajudá-lo, demonstrando a diferença entre as tintas e os complementos. Vamos fazer o teste de cobertura úmida e seca, lavabilidade, rendimento e outros da linha de tinta imobiliária. Alguns fabricantes de tintas fazem parte de um programa setorial de qualidade a nível Brasil e seus produtos são submetidos a testes constantemente e os laudos emitidos têm validade de 3 meses. É verdade que os testes são realizados em laboratórios credenciados e têm um rigoroso padrão de qualidade,
sendo seus laboratórios climatizados, com controle de temperatura e umidade. Assim conseguem reproduzir o mesmo teste em qualquer parte do Brasil e em qualquer dia do ano com a mesma imparcialidade. História da tinta. Rapidamente vamos conhecer um pouco da história da tinta. Assim você entenderá a evolução da tinta no Brasil. Uma das grandes aventuras do homem foi a descoberta do mundo que o cercava. Entusiasmado em dominar as formas e cores de seu mundo misterioso, o homem primitivo descobriu que o sangue abatido dos animais escorria pelas pedras, deixando marcas por algum tempo. A partir dessa descoberta, ele começou a utilizar o sangue como uma espécie de tinta para auxiliar em sua comunicação. Com o passar do tempo, ele descobriu novos elementos, como as gorduras dos animais, alguns vegetais e minerais que poderiam ser combinados entre si, produzindo novas cores e diferentes tipos de tinta. Recentemente, por volta de 1820, chegou-se à primeira formulação de tinta, contendo os 4 elementos básicos atuais: resinas, pigmentos, aditivos e solventes. Hoje, através de testes, pesquisas e a utilização do computador, o homem conseguiu um avançado desenvolvimento tecnológico das tintas. Mas no Brasil, até pouco tempo atrás, as pessoas preparavam suas tintas com cal e têmpera. É bem provável que alguma pessoa que nos assiste tenha visto ou preparado esse tipo de tinta. A seguir você irá conhecer os ingredientes que compõem a tinta atual, sendo que mais de 90% das tintas imobiliárias disponíveis nas lojas contam com essa estrutura em suas formulações: resinas, pigmentos, aditivos e solventes. Definição: a finalidade da tinta é proteger e decorar as superfícies, proporcionando acabamento, resistência, durabilidade, valorização, distribuição de luz e higiene. Com base nesta afirmação, iniciamos a apresentação dos componentes que tornam a tinta um produto valioso e necessário para o dia a dia e de grande influência em nossas vidas. A tinta imobiliária é de composição líquida, geralmente viscosa, que, após a aplicação, se solidifica, formando uma película plástica aderente ao substrato sobre a qual é aplicada. Componentes. Como já vimos, os componentes básicos da tinta são resina, pigmento, corante, carga, aditivo e solvente. Resina. A resina ou emulsão é um dos componentes mais importantes de uma tinta. É ela quem determina sua denominação: acrílica, PVA, epóxi, poliuretano, entre outros. É a parte não volátil, aquela que não evapora da tinta. Serve para aglomerar e unir as partículas de pigmentos e cargas. Também é responsável pela formação da película ou filme protetora, na qual a tinta converte-se após a cura. Hoje em dia, as resinas são obtidas através da indústria química e petroquímica, que, por meio de reações complexas, produzem polímeros que conferem às tintas propriedades de resistência e durabilidade. Para demonstrar a quantidade de resina existente em uma lata de tinta, apresentamos esta ilustração. Pode haver alguma diferença entre fabricante e formulações, mas basicamente esta é a quantidade média de resina que os fabricantes utilizam. Massa corrida, 2%. Massa acrílica, 4%. Selador acrílico, 4%. Tinta econômica, entre 6% e 8%. Tinta estándar, entre 10% e 12%. Tinta premium fosca, entre 14% e 16%. Tinta premium semibrilho, entre 18% e 20%. Tinta elástica, entre 34% e 40%. O restante da lata é complementado com as cargas, os corantes, os aditivos e água. Você que está assistindo esse vídeo, é importante que você comece a anotar os detalhes que estão chamando a atenção para que a gente possa, ao final, criarmos juntos os nossos argumentos de vendas. Para mim, que estou assistindo o vídeo junto com vocês, o que mais me chamou a atenção, Gerson, é a questão da norma. Então, a nossa tinta, por uma questão de hierarquia de marca, por se tratar de uma marca própria, ela está classificada como uma tinta estándar. E a norma diz que a tinta estándar tem que ter de 10% a 12% de resina. Quantos por cento tem a nossa tinta e qual a importância da resina na qualidade da tinta? Antônio, e a você que nos assiste, a resina é um dos itens mais importantes da tinta. Ela que vai conferir
uma durabilidade, ela que vai conferir um alastramento, aquela fluidez quando você abre a lata, uma tinta bem comportada. A resina tem um papel assim, muito grande dentro dessa formulação. A nossa tinta Geminas está formulada com 12% de resina. Então ela atende perfeitamente à norma, atende a todos os requisitos da norma, com lavabilidade, durabilidade, cobertura úmida e a seca. Todas as normas ela atende. Bom, se a norma estipula que uma tinta standard ela deve ter de 10 a 12% de resina, e se o nosso produto tem 12% de resina, isso significa maior qualidade, maior durabilidade. Agora você sabe por que uma massa corrida e o selador não tem resistência e acabamento como uma tinta premium. Outra coisa, é errada a afirmação que muitos falam que tinta premium é 100% acrílica. A base da tinta premium é acrílica, portanto, ela precisa de outros produtos para tornar-se uma tinta. Com isto, podemos afirmar que praticamente todas as tintas à venda nas lojas de tintas e materiais de construção são acrílicas. O que difere uma de outras é a quantidade de resinas em sua formulação. Pigmento. Uma tinta normalmente é composta por vários pigmentos que têm por função proporcionar alguma cor ou eliminar a transparência da resina. Cargas. As cargas são pigmentos de baixo custo. Uma de suas funções é alterar algumas características físicas, tais como brilho, aderência, entre outros aspectos. A carga também influi positivamente ou negativamente em alguma formulação. Outra função das cargas é reduzir o custo da tinta. A massa corrida e o selador têm uma quantidade muito alta de carga para proporcionar o preenchimento do substrato. Este é o motivo de não terem resistência e acabamento como uma tinta premium. As cargas mais comuns utilizadas na tinta são dolomita, kaolin, quartzo, titânio e carbonato de cálcio precipitado, que nas tintas aumenta o poder de cobertura a seco. Aditivos. Os aditivos geralmente são produtos químicos sofisticados, com alto grau de eficiência, capazes de modificar significativamente as propriedades da tinta. São adicionadas em pequenas porções à tinta. Em uma lata nunca passa de 5% da composição. Existe uma enorme variedade de aditivos usados na indústria de tintas e vernizes. Alguns deles: espessantes, bactericidas, fungicidas, antiespumantes, dispersantes, modificador reológicos, nitrito de sódio, entre outros. Observe isto. Certos fabricantes adicionam alguns aditivos na tinta e estampam nas embalagens a seguinte frase: contém antimofo. Isto é verdade. Porém, este antimofo é para proteger a tinta dentro da lata e não tem função nenhuma de inibir o mofo ou fungos na parede. Esta afirmação pode induzir o vendedor ou o pintor a dizer que esta ou aquela tinta tem antimofo e pode ajudar na proteção da parede. Esta afirmação é errada. Agora, há no mercado tintas com bactericida e fungicida. Esta sim ajuda no controle do mofo na parede. Tixotropia. Agora, preste atenção. Vamos surpreender muita gente. Muitos pensam que tinta grossa e encorpada é sinônimo de tinta boa. Cuidado, observem esses 2 galões. Os 2 galões têm características de tinta grossa e encorpada, mas um deles é tinta normatizada e outro é tinta econômica que não faz parte do projeto de qualidade. Quando você abre o galão e após uma leve agitação, a tinta grossa de boa qualidade apresenta um fio de viscosidade igual ao mel. Já a tinta grossa, sem norma, não consegue obter o efeito mel e sua viscosidade é alterada para pedaços de tintas e não um líquido viscoso. Isto é uma ação dos aditivos. Vamos reproduzir na prática para você entender melhor. Nesta vasilha temos água, colocamos um pouco de dispersante e adicionamos amônia. Observem que a água passa do estado líquido para o gelatinoso em rápidos segundos, sem a necessidade de grandes equipamentos. Este é o motivo de algumas tintas de baixa qualidade e de baixo custo terem odor acentuado de amônia. Quando uma tinta é bem balanceada,
ela tem um volume necessário de resina para incorporar a tinta e os fabricantes não precisam recorrer ao excesso de amônia para fazer uma tinta de qualidade. Por esse motivo, tinta premium ou standard não tem odor de amônia como uma tinta popular. Então, não se engane, tinta grossa nem sempre é sinônimo de tinta boa. Solventes. O solvente é um líquido volátil e evapora à medida que a tinta inicia o processo de cura ou secagem. O solvente tem grande influência na formação e nivelamento do filme da tinta, bem como na aparência final do filme seco. A água também é um solvente, é considerada solvente universal. Como todo solvente adicionado na tinta evapora, vale lembrar que toda a água inserida na diluição da tinta também será evaporada. Para exemplificar o que estamos dizendo, observem a animação a seguir. Nesta etapa, temos a tinta úmida aplicada na parede. A parte azul simbolizamos o solvente e aditivo. Na parte vermelha, temos o pigmento e na amarela a resina. Aqui a tinta inicia o processo de secagem. Agora temos a tinta seca e totalmente coesa na parede. Chamamos essa ação de sólido. É o filme da tinta transformado após a cura. Na prática é assim. Você aplica 1 kg de tinta úmida e após a cura, evaporação do solvente, temos por volta de 600 gramas da mesma tinta aplicada. No segmento imobiliário esse número não é exigido, mas no segmento industrial, o sólido é um dos requisitos exigidos para a validação de uma tinta. O processo de secagem de uma tinta imobiliária funciona da seguinte maneira. Secagem ao toque, 30 minutos em média. Secagem entre demãos, 2 a 4 horas. Liberação para movimentação entre 1 a 2 dias. Cura total da tinta, 14 dias. Por este motivo, é recomendado iniciar e concluir a pintura do substrato que está sendo pintado. Tome nota desse detalhe. Se você aplica a primeira demão hoje, a segunda demão na próxima semana, a primeira e a segunda demão não irão fundir-se e ficará em camadas, e não como um filme único. A durabilidade e a resistência da tinta ficarão comprometidas. Basicamente, com esses componentes, resinas, pigmentos, cargas, aditivos e solventes, são produzidas as tintas imobiliárias base água ou solvente, que estão à venda em lojas de tintas e materiais de construções. Caso tenha dúvida ou curiosidade sobre estes componentes, visite nosso site e envie suas questões. Nessa parte do vídeo, Gerson, o que mais me chamou a atenção está relacionado com essa questão de que tinta grossa nem sempre é uma tinta de qualidade. Eu gostaria que você, por gentileza, esclarecesse isso para os nossos vendedores. Antônio, você tem razão. Quando às vezes algumas empresas começam usando produtos de baixa qualidade, no final, quando eles vão envasar a tinta, eles precisam recorrer a alguns aditivos. Um deles é a amônia com espessante e dá essa sensação de tinta grossa, de tinta de boa qualidade. No nosso caso, nós usamos produtos de boa qualidade e no final nós não precisamos recorrer a esse artifício de aditivos. A nossa tinta tem baixo odor e por isso é um produto de qualidade muito próximo de uma tinta premium, como nós estamos vendo no decorrer do vídeo. Outra coisa que também me chamou a atenção é com relação à coloração. Eu observei que a nossa tinta é muito mais branca do que as tintas no mercado. Por que disso? Você tem bastante razão nisso. Se você for aplicar a nossa tinta com alguns concorrentes que nós temos no mercado, nós fizemos a opção por um tipo de carga e um tipo de matéria-prima na formulação que deixa a nossa tinta muito mais alva, muito mais branca. E isso transfere para o consumidor, quando ele for aplicar, um branco realmente branco e não um branco amarelado como nós temos no mercado. Essa questão da carga também ela tem muito a ver com a questão da aplicação do produto. O profissional ele consegue perceber quando uma tinta tem uma carga de má qualidade, não consegue perceber? No conjunto todo ele observa, ele consegue ver isso. Quando você tem bons produtos, uma resina na quantidade correta, um produto bem estabilizado, a diluição dela com a água, que também faz muito necessário uma diluição, você tem uma aplicação melhor, ela desliza, o rolo desliza melhor na parede e evita aquele efeito de casca de laranja.
Quando você tem uma tinta de baixa qualidade, com cargas muito acentuadas dentro da formulação, você tem uma tinta de difícil alastramento, uma tinta pesada na aplicação, e o consumidor, depois que o filme estiver seco, ele começa a ter uma sensação na parede que parece uma casca de laranja. Isso é a qualidade das tintas, e a nossa tinta Geminas, formulada para nossos associados, tem uma formulação completa e correta, que o consumidor que usar a nossa tinta com certeza vai voltar a elogiar. Pode ter certeza disso. Com essa dica é algo do tipo assim, pode indicar, porque o profissional, né, que está hiper habituado a usar os produtos vai ratificar exatamente tudo isso que o Gerson acabou de comentar. Normas e testes. A ABNT publicou algumas normas para tintas, massa, esmalte e verniz, e todo fabricante de tinta tem que estar em conformidade com as normas ABNT. A grande vantagem para o vendedor, pintor ou consumidor é que podem oferecer e usar a tinta com segurança. O que precisa ficar claro é que mesmo a tinta sendo normatizada e fazendo parte do projeto, há diferença entre as tintas econômicas, standards e premium. A principal diferença é a quantidade de resina, conforme apresentamos anteriormente. As normas da ABNT exigidas para as tintas estão disponíveis em nosso site. Porém, destacamos um requisito da norma, que é o rendimento médio da tinta. A tinta econômica tem que cobrir no mínimo 4 metros quadrados por litro. Já a tinta standard, 5 metros quadrados por litro. E a tinta premium tem que cobrir no mínimo 6 metros quadrados por litro. Com relação a normas técnicas, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, mais uma vez aparece a questão da participação da resina na qualidade da tinta. Observe que interessante, nós estamos classificados como uma tinta standard que vai de 10% a 12% de resina. E a tinta premium, ela começa com 14% e vai a 18%. Em outras palavras, nós estamos assim no meio entre o mínimo de uma tinta standard e o mínimo de uma tinta premium. Em outras palavras, com mais 2% de resina, nós estaríamos enquadrados como uma tinta premium. E aqui cabe, evidentemente, um esclarecimento para os nossos vendedores. Nós optamos em estarmos classificados como uma tinta standard porque nós queremos ser simplesmente a melhor das tintas standard. É mais ou menos isso? Você está correto, é isso mesmo. A Geminas ela escolheu fazer uma tinta top na classificação da tinta standard. E tem uma outra coisa que precisa ser vista com um certo louvor dentro desta classificação, que a norma pede 5 metros quadrados com 1 litro de tinta. Se você fizer essa conta, a norma ela pede para tintas da Geminas que dê um rendimento de 270 metros quadrados, que é o mínimo exigido pela norma. A nossa está com 320, então nós já estamos com a margem de segurança tranquilo para atender o nosso consumidor. Agora, há no mercado, Antônio Carlos e os nossos vendedores, tintas que dizem até 500 metros. É verdade, esses 500 metros existem, porém você precisa ter uma superfície totalmente coesa, uma superfície preparada e uma diluição correta. Nem sempre quem compra consegue fazer essa diluição de 80%, não tem acessórios adequados para fazer a aplicação, então uma tinta de 500 metros não vai render o que está colocado na embalagem. Eu digo para você que a nossa, com 320 metros quadrados, a pessoa fazendo a diluição de 20%, que é o que o mercado está acostumado, ele vai ter uma tinta perfeita, coesa e uma tinta com qualidade. Teste prático. As tintas são submetidas a vários testes. Os mais comuns são o que apresentaremos a seguir. Veja como é fácil e rápido. Você poderá reproduzir isto para teu cliente, quebrando alguma barreira que o consumidor venha a ter com a tinta que você está oferecendo a ele. Apresento a você uma solução caseira. Faça assim. Aplique 5 camadas de fita crepe em um papel cartão. Despeje a tinta e com uma régua rígida, faça o efeito do extensor. Mexedor. É importantíssimo esse procedimento,
Use este acoplado em furadeira ou use uma régua para homogeneizar. Não utilize cabo de vassoura. Por ser redondo, o cabo não consegue fazer a raspagem no fundo da lata. E atenção, evite mexer a tinta com a mão. Além de você não conseguir mexer corretamente, é prejudicial à sua saúde. Principais características de uma boa tinta. De modo geral, são esses pontos que devem ser observados. Estabilidade. Ao abrir uma embalagem de tinta, esta não deve apresentar separação de fase, excesso de sedimentação, coagulação, empedramento, separação de pigmentos, que mesmo homogeneizado não a torna uma tinta líquida. Odor. A tinta não deve apresentar odor forte e acentuado de produtos tóxicos. Aplicabilidade. A tinta após diluição especificada na embalagem deve espalhar-se facilmente, de maneira que o rolo ou pincel deslize sobre a superfície, apresentando um aspecto uniforme. Rendimento e cobertura. O rendimento é calculado pela área que 1 litro de tinta cobre. Geralmente é expresso em metros quadrados, galão de mão. A cobertura é a capacidade que uma tinta tem em cobrir o substrato com o menor número de demãos. Quanto melhor o desempenho destes dois itens, melhor será o resultado final obtido com a tinta. Nivelamento e alastramento. Nivelamento e alastramento são as propriedades que a tinta possui de formar uma película uniforme, sem deixar marcas de aplicação. Secagem. Secagem é o processo pelo qual uma tinta em seu estado líquido se converte em uma película sólida. Observe a diferença. Tinta acrílica tem a secagem pelo processo de evaporação dos solventes. Por esse motivo, não é recomendado aplicar em um dia muito frio, quente ou com vento forte. Tinta bicomponente, exemplo epóxi. A secagem ocorre por meio de reação química. Uma vez que misturou a parte A com a parte B, inicia o processo de secagem. Lavabilidade. Lavabilidade é a capacidade da tinta em resistir à limpeza com produtos de uso doméstico, tais como sabão, detergente e outros, possibilitando a remoção de manchas sem afetar a integridade da película. Durabilidade. Representa a resistência que uma tinta apresenta contra a ação das intempéries como sol, chuva, maresia e outros. A tinta com maior durabilidade é aquela que demora mais tempo para sofrer alterações e mantém suas propriedades originais de proteção e embelezamento. Essa parte do vídeo, ela fala sobre testes, especificamente sobre resistência da tinta à lavabilidade. Isso é um detalhe extremamente importante porque a gente precisa sempre manter as nossas paredes limpas e esse é um fator que eu entendo por ser um fator preponderante para a qualidade de uma tinta. Aqui, Gerson, nós apresentamos lá, mas aqui tem um teste. Essa tinta aqui é a tinta do concorrente e essa é a nossa tinta. Por que a nossa tinta resistiu mais do que a tinta do concorrente, que também é uma tinta normatizada? Neste caso, nossa tinta ela tem uma quantidade de resina, voltamos a falar na resina, numa estabilidade e ela se comportou muito melhor do que essa tinta que está aqui ao lado. Um outro detalhe, que esta tinta que está aplicada aqui ao lado é uma tinta premium, não é uma tinta standard, é uma tinta premium. E eu fiz questão de fazer isso justamente para me ver a lavabilidade da minha standard versus uma premium que está ali no limite. Nós estamos praticamente iguais, não há diferença aqui de lavabilidade. Então eu posso assegurar com toda certeza que a nossa tinta é uma tinta que atende todas as normas e quem usar não vai ter problema. Esses testes aqui eu posso fazer usando os produtos batizados, posso reproduzir na fábrica, posso fazer algumas coisas nele aqui. É uma situação que eu gostaria de reproduzir loja a loja e fazer isso na frente de todos os vendedores, inclusive tirando produtos da prateleira. E não é eu levando o produto. Então quando eu pego da prateleira, não tem sombra de dúvida. Eu faço a diluição correta, e com um pouquinho de tinta, com extensor, eu faço essa aplicação e todos acompanham. Então fica aqui essa promessa. O Gerson vai visitar todas as nossas lojas, ele vai convidar um dos nossos vendedores para que possa buscar no nosso estoque uma lata da nossa tinta e nós vamos realizar o teste em loco. Prova maior do que isso é humanamente impossível. E uma outra coisa também que é interessante, que é bom lembrar, que há uma cláusula no contrato
que a Geminas, aleatoriamente, eu não sei em qual loja ela vai fazer isso, ela vai retirar uma amostra dessa tinta e a cada 6 meses vai mandar para um laboratório fazer uma análise independente. Daí não é o Gerson e eu não vou acompanhar, eu vou ver o laudo. Então há necessidade de a reprodução dos lotes serem idênticos. Isso na verdade é uma segurança. É uma segurança, mas isso na verdade os nossos vendedores eles já têm conhecimento. Todos os produtos da rede Geminas, eles são produzidos com insumos de total qualidade e todos os nossos produtos também são auditados. Então, nós vamos evidentemente fazer esse trabalho, o que dá uma maior garantia para todos nós. Mas eu ainda continuo entendendo que se você estiver com eles nas lojas, realizando esse teste, para eles, isso será realmente um fator preponderante no momento de indicar o nosso produto. Sem dúvida. Você pode ter certeza disso, que isso daí vai fazer uma diferença muito grande. Agora, vale salientar, quem vender a tinta e quem usar, vai vender um produto com bastante segurança e com bastante conforto na questão de qualidade. Importante. Todas essas características que você acabou de ver são obtidas em uma tinta premium. Já a tinta Standing oferece algumas dessas características que demonstramos. Porém, dificilmente você irá encontrar essas características em tintas populares e de baixo custo. Observem que nas lenetas está sendo aplicado diversos tipos de tintas e de marcas diferentes. Parecem que são iguais, mas não são. Observem na cobertura úmida, na cobertura a seco e o poder de lavabilidade entre elas. Massa corrida. Repare que não há diferença nestas duas massas PVA aplicada. Você sabe que uma é premium e outra é econômica porque está escrito na etiqueta. Mas não se engane, há diferença entre elas. Além da aplicação, que no caso da massa premium é melhor, a lixabilidade e resistência é muito melhor na massa premium. A massa premium passa por testes constantemente e um dos itens da norma é este, a absorção de água após 120 segundos. Repare que após os 120 segundos deste ensaio, a resistência das massas não são iguais. Não precisa nem falar, a imagem é suficiente de estudo. Neste caso, o barato sai caro. Imagine você aplicar uma massa econômica e depois aplicar uma tinta acrílica premium. Como fica o acabamento? Nessa parte do vídeo, nós abordamos massa corrida. Curiosamente, a massa corrida ou ela é normatizada ou ela não é normatizada. E todo produto normatizado na categoria de massa corrida, ele é considerado premium. Gerson, por gentileza, esclareça quais são as diferenças na prática do produto massa corrida premium, que é o caso das Geminas, e o produto que não é normatizado. Em primeiro lugar, Antônio Carlos, na embalagem já vem constando que é um produto premium. E para poder carregar o logo da Geminas foi uma opção do grupo em fazer um produto premium que atenda às normas. Então todas as nossas embalagens elas estão identificadas que atende à norma, automaticamente todo produto envasado nessa embalagem ela tem que atender à norma classificatória daquele produto. A massa corrida é um deles. Então o nosso produto massa corrida é idêntico a qualquer uma dessas grandes empresas que você tem cadastrado nas suas lojas. Bem, Gerson, agora nós vamos fazer assim um pequeno resumo baseado naquilo que eu observei, porque o Gerson é profissional, evidentemente, que ele tem uma gama de conhecimento muito maior. Eu gostaria que vocês utilizassem as minhas observações, somassem as observações de vocês, porque nós vamos fazer uma pequena competição entre lojas.
Vocês vão enviar para a gente um vídeo de no máximo 2 minutos, utilizando todas as nossas dicas. Vocês vão criar uma argumentação de vendas. A empresa, a loja que apresentar nesse vídeo a melhor argumentação de vendas vai levar R$1.000 de prêmio para poder dividir entre os colegas vendedores que participaram. Então vamos lá, papel e caneta na mão para que vocês possam anotar as minhas dicas. A primeira delas, a resina tem tudo a ver com a qualidade da tinta. E de acordo com a norma, uma tinta standard, ela tem de 10 a 12% de resina. A nossa tinta tem 12% de resina, ou seja, o máximo da categoria, portanto ela é considerada top na categoria standard. Com relação à pigmentação, o nosso produto ele trabalha com cargas nobres, o que evita a participação de amônia. Isso quer dizer que ela não tem odor e ela tem uma trabalhabilidade muito melhor. Ainda com relação à questão de standard e premium, a nossa tinta está apenas 2% a menos de resina do que seria a classificação para uma tinta premium. Mais um esclarecimento, isso é uma opção nossa, nós preferimos evidentemente trabalhar com uma tinta standard top do que sermos uma tinta premium, mais uma tinta premium no nosso mercado. E mais uma dica, essa eu também achei muito importante, quando a gente fala de rendimento. A norma diz, para uma tinta standard, 5 metros quadrados por litro, o que significa 270 metros quadrados já aplicada, ou seja, com 3 demãos. A nossa tinta cobre 320 metros quadrados e isso quer dizer que a nossa tinta tem um rendimento realmente muito superior. E, para fechar, com relação à limpabilidade. Os testes do Gerson comprovaram, e o Gerson inclusive assumiu um compromisso público de estar com vocês, realizando esses testes nas lojas. A nossa tinta standard tem uma limpabilidade superior. Agora eu convido você, Gerson, para a sua consideração final para os nossos profissionais de vendas. Antônio, com tudo isso que foi dito, com o produto com essa qualidade que está sendo envasado dentro dos produtos, dentro da embalagem, perdão, e com um preço acessível, dá para se trabalhar muito bem e dá para colocar tintas geminas num patamar bacana dentro da loja. Ela não vai ser mais uma, ela não vai tomar lugar da premium, ela não é uma tinta econômica, é aquela tinta que você vai vender no preço certo, atender o cliente certo e você vai ser feliz. Rede Geminas, marca própria de tintas, um produto top na classificação standard.